Oi, gente, boa tarde. Vem chegando aqui para nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Viviane, professora de matemática de vocês aqui no Centro de Mídias. E a gente vai dar seguimento àquela aulinha sobre casos de semelhança. Ontem a gente falou sobre os triângulos, quando que dois triângulos são semelhantes. E aí a gente falou que não precisa observar todas as características, a gente olha algumas, né? E a gente chama isso de casos de semelhança. A gente vai retomar isso, ontem falamos demais e hoje vocês vão fazer um monte de atividades, certo? Para nos acompanhar, Tony. É isso aí, hoje a aula tá animada e quando a Vivi tá animada ela passa muito a lição, ela sempre fala isso, né? E é verdade, é isso mesmo. Uma boa tarde para vocês, uma boa tarde para você, Moésio, seja muito bem-vindo a essa aula de matemática e a todos vocês, pais, alunos, professores que estão aí conosco, em especial aí a Escola Estadual Licínio Carpinelli, da diretoria Guarulhos Sul, né? Os alunos do nono E e também aqui, deixa eu ver, o professor Gerval, como sempre, Gerval, seja muito bem-vindo e também a PEI, Dr. Domingos de Magalhães de Jaú, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bora começar? Bora. Também quero dar boa tarde aqui pro Moisés e a Monique, que já chegaram aqui no Instagram, dando boa tarde pra gente e desejando ótima aula pra gente. Tem um professor legal aqui acompanhando a aula aqui, o professor Osmar de Sá aqui. Olha aí, Osmarzão, Oi, tá Osmar. acompanhando a gente aí. Seja bem-vindo também, Osmar. Vamos lá, então. Pessoal, vamos só retomar aqui, então, a nossa habilidade. Ó, a nossa habilidade é de toda essa sequência, são duas, na verdade. A gente já falou de uma, que é o número 24, sobre o Teorema de Tales. E agora a gente está falando da habilidade 12 da série de vocês, sobre casos de semelhança. Essa habilidade é basicamente sobre reconhecer casos de semelhança entre dois triângulos aí semelhantes, tá certo? Que são consequências diretas aí do Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz o seguinte: se você tiver duas retas transversais cortadas por retas paralelas, e pode ser um monte, vamos determinar aí segmentos, né, correspondentes proporcionais, né? Pedacinhos, aí só que você tem que observar direitinho a ordem dos segmentos, tá certo? E aí, esse teorema surgiu aí da representação de um experimento, né? O experimento da sombra da pirâmide, e a gente já traz esse experimento para os triângulos, porque a gente compara o triângulo formado pela sombra e a altura da pirâmide com a altura e a sombra de uma estacazinha. Perfeito, olha certo? aí. Certo? Quanta coisa, bom, né? Bastante, né? Então, vamos lá. Vamos só relembrar ontem, ó. Então, a gente falou o seguinte: casos de semelhança são maneiras mais simples de identificar triângulos semelhantes, averiguando apenas alguns elementos. Isso é uma consequência direta do teorema, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Olhar para o triângulo, para os dois triângulos. A gente está comparando sempre dois triângulos, dois ou mais, mas a gente tem que fazer sempre aos pares primeiro, tá certo? Olha para dois triângulos, né? E aí, se você verificar que esse triângulo tem dois angulinhos correspondentes congruentes, você pode dizer, então, que um é a ampliação ou redução do outro, eles são semelhantes, né? Quer dizer, os lados serão proporcionais, tá certo? Então, eu não preciso olhar para os lados para a gente concluir que eles são, então, proporcionais. Este é o primeiro caso. Olha para dois ângulos nos dois triângulos. Se os correspondentes forem iguaizinhos, então o triângulo inteiro aí, eles são proporcionais. Os lados de um são algumas vezes maiores ou menores que o lado do outro. Perfeito, muito bom. Boa. Outra opção é você não olhar para os ângulos e olhar só para os lados. Então, olhando para dois triângulos, e a gente percebe que os lados de um, né? Nesse caso, eu estou colocando dois iguaizinhos, né? Se os lados correspondentes de um são proporcionais a todos os lados do outro, né? Digamos que aqui tenha um número x e aqui teria que ser... Se eu vou dizer aqui 2x, aqui vai ter que ser x, né? Se aqui for 3y... 2y, aqui teria que ser y. Se aqui fosse 2e, aqui teria que ser z. Ou seja, os lados deste triângulo maior são duas vezes os lados do triângulo menor. Ou seja, mantém-se aí o padrão para todos os lados. Mas tem que ser todos, tá? Não basta ter só um ou dois, tem que ser todo mundo proporcional. Veja que nesse exemplo eu não falei nada dos ângulos, não precisa. Não precisa. Você já vai concluir que os ângulos também, eles são congruentes, tá certo? Legal, legal. Então é outra maneira, ou olha para o lado, ou olha para os ângulos. E tem uma mistura dos dois casos aí, ó. Se você olhar para um triângulo e observar, vou dar esse exemplo aqui, ó, tá? Esses dois triangulinhos aqui, eu vou fazer um pouquinho menor esse, acabou ficando igual, né? Se você olhar e perceber que este ângulo, este lado é proporcional a este ângulo
que está aqui, ó, igual para os dois, e este lado é proporcional a este, no caso, ó, lado, ângulo do meio e lado, se é igual e proporcional aí os lados dos dois, então eles também são semelhantes. Então eu não preciso olhar o outro lado nem os outros ângulos. Eu já posso falar com certeza que eles são semelhantes. Perfeito. E você falou nesse caso aí também, né? Lembrando que esse ângulo ele tem que estar no meio dos dois lados, exatamente, né? Exatamente. Ó, como ele falou, digamos que aqui é o nosso ângulo, o ângulo tem dois lados, né, e um vértice. Tem que ser o ângulo aqui compreendido entre esses dois lados proporcionais. Legal. Tá bom? Perfeito. Não pode ser os outros lados dos ângulos, não, aí, do triângulo. Lembrei de ontem. Da aula. Muito bom. Então vamos fazer exercício? Bora. O primeiro exercício é uma enquete, então vocês vão ter que usar o aplicativo aí do celular, tá bom? Então eu vou fazer a perguntinha, explicar aqui e vocês vão responder aí na enquete. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha aqui na nossa telinha. Já está apagado. Olha aqui na nossa telinha, ó. Esses triângulos são semelhantes pelo caso. O exercício já está dizendo que eles são semelhantes. Agora você só tem que ver qual é o caso. Então, eu tenho um triângulo RST, pode deixar na telinha, por favor, e o triângulo XUV. O triângulo menor tem dois ângulos dizendo que um é 60, o outro é 100. E o mesmo acontece no outro triângulo, que tem um ângulo 60 e um ângulo 100. Bom, o exercício fala que eles já são semelhantes. Então eu quero que vocês, vou pedir para a Paloma, nossa produtora, subir aí para vocês a enquete e vocês vão responder aí qual desses casos. É ângulo, ângulo, lado, lado, lado ou ALA. Já voltamos aí, 30 segundinhos. Voltamos aí com o resultado. 41% aí dos espectadores indicaram pra gente, né, que a alternativa correta é a alternativa AA, ângulo, ângulo. Nós tivemos 28% para a segunda, que é lado, 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 e lado, ângulo, lado teve 29% de 210 participantes. Boa. Aqui, o Moisés está falando, tô acompanhando aqui, manda um abraço para minha amiga Lana Freita, porque ela é muito especial para mim. Um abraço para você, Lana. E ele está dizendo mais, eles são semelhantes pelo caso AA, pois mostra dois ângulos. Não fala nada dos lados, né? Porque se fosse lado, ângulo, lado, né? Tinha que falar alguma coisa dos lados também. Show de bola, ótimo. Show de bola. Tem aplausos aí pro pessoal que respondeu, pro Moisés, pra Lana, aqui que está acompanhando a gente. Aê! É isso mesmo, a gente pode concluir só observando aqui, olho na nossa telinha, a gente representa assim, Perceba que o ângulo R, ângulo a gente põe este símbolo aqui em cima, um chapéuzinho aí, né? É congruente, este é o símbolo de congruente, quer dizer, tem a mesma medida que o ângulo U. Então, este é o seu correspondente, tá? O mesmo acontece com o S daqui, que vale 100, né? O ângulo S é congruente ou é igual. Quando a gente fala de ângulo, a gente usa congruente e não igual, tá certo? Ao ângulo V no outro triangulinho. Eles estão tortos, mas com certeza aí eles são semelhantes. Então, o triângulo maior é algumas vezes maior que o triângulo aqui, menorzinho. Boa? Curti essa daí, porque deu para notar também que para figuras serem semelhantes, elas podem ser espelhadas, né? Podem ser espelhadas. Tá espelhadinho aí? Tá espelhadinho. Boa. Isso, pode ser espelhado, pode estar torto de cabeça para baixo. O que vocês têm que observar é se os ângulos são congruentes e se os lados são proporcionais. Perfeito. Não importa a ordem aí. Vamos para mais uma, então? Bora. Tem outra enquete aí para vocês, Analise os triângulos a seguir. Nós temos aí um triângulo azul que tá assim, um lado 9,5, um ângulo de 35 e um lado de 16. Tem um ângulo no meio desses lados aí. E o outro triângulo tá assim, 12, 35 no meio aí com o ângulo e o outro lado 7,2.
eu quero saber se esses triângulos são semelhantes. Tem aí na enquete de vocês, sim, pelo caso lado, lado, lado. Tem que não são semelhantes. E 3 está dizendo que sim, pelo caso lado, ângulo, lado. Legal. Lembrando que para ser semelhante, os lados têm que ser proporcionais, né? E os ângulos congruentes. Então, no caso, as dimensões do triângulo maior é 9,6, né? Isso. 35 e 16. É isso, né? Boa. E aí, Perfeito. o Matheus aqui, acho que o Moisés está perguntando o que significa esses tracinhos, quer dizer paralelo, tá? Ah, legal. Paralelo, verdade, tá né? bom? Retas paralelas, lados paralelos, beleza? Então, vamos lá. E 3 tracinhos significam congruente, tá bom? Isso aqui. Legal. Vamos lá, então, a nossa produtora... Eu vou dar um minutinho, porque às vezes você tem que fazer um calculinho, né? Sim. E daqui um pouco a gente sobe aí para vocês marcarem na enquete pelo aplicativo. E aí, agora a gente vai subir a enquete agora, né, Vivi? É isso? Vamos pedir para a Paloma subir aí, vocês terão mais 30 segundinhos para escolher uma letra. Sim, pelo caso lado, lado, lado. Não, não são semelhantes. Ou sim, pelo caso lado, ângulo, lado. Subindo aí a nossa enquete. E aí voltamos aí com as respostas, né? 64% aí dos espectadores, dos estudantes e professores indicaram pra gente a alternativa 3. Sim, pelo caso lado, ângulo, lado, LAU, né? E aqui o professor Celso Pedro indicando que sim, né? L-A-L, LAU, né? No caso, lado, ângulo, LAU. E ele falou que eles fizeram hoje pela manhã. Olha que bacana. E o professor Gerval Gomes também indicando a mesma resposta. Muito obrigado pela participação. Vamos ver, Tony? Então aqui a gente não consegue afirmar muita coisa, tá certo? Olhando para o nosso desenho, a gente tem que ter uma intuição, né, Tony? Sim. Se fosse semelhante, teria que ser qual lado? Teria que ser Só caso... qual caso? É, lado, ângulo, lado, porque eu só tenho 2 lados e um ângulo, né? O ângulo do meio, né? Então, para ser semelhante, os lados têm que ser proporcionais. Sim. Como que a gente sabe o que é proporcional? Tá Quer dizer, quantas vezes um lado é maior que o outro, tem que ser igual para todos. Sim. E para a gente saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, a gente usa a razão, a divisão. Tá certo? E tem que ser assim, maior com maior, médio com médio, menor com menor, os lados aí, tá bom? Vou fazer aqui pra vocês, ó. Eu espero que seja neste caso aqui, o caso lado, ângulo, lado, porque nós temos aqui um ângulo congruente, né? E 2 lados aqui, né? Provavelmente proporcionais. Só que eu tenho que mostrar que são proporcionais. Exatamente. Porque se não for proporcional, então teria que ser a alternativa 2 aqui. Perfeito. Não. Então vamos fazer, ó. Eu vou pegar o lado maior desse daqui, ó, 16, e vou dividir pelo lado maior do outro lado, que é o 12. Veja, tem que ser maior com maior, tá certo? Tem que ser igual eu pegar o outro lado desse, ó, 9,6, e dividir por 7,2. 7,2. Bom, aqui ainda você pode dividir direto, pode fazer simplificações. Eu percebo que dá para simplificar por 4 isso aqui, ó. Vou fazer direto. Então, 16 por 4, 4.
12 vou dividir por 4 também dá 3. Beleza? Legal. Ó, quando eu tenho divisão e eu tenho as casas decimais iguais, então eu posso simplificar as casas, né? Sim? Show. Bom, eu vou fazer divisão por 2 primeiro, porque eu acho que é mais fácil aqui pra mim. Metade de 96, 48. Metade de 72, 36. Ainda dá para simplificar este lado aqui, né? Esse daqui já está irredutível. Vou simplificar mais uma vez. No caso aqui, já daria para simplificar por 6, né? Sim. Por 6 vai dar quanto? Isso aqui, 8, né? 4 terços, igual a 8 em cima e 6 embaixo. E eu vou simplificar mais uma vez aqui por 2. E eu percebo, ó, que vai dar 4 terços nos dois casos aqui. Portanto, ó, se você dividir, não importa, nem precisaria, né? Como as frações são iguais, então essas divisões elas vão ser iguais também. Então, de fato, os lados são proporcionais. Perfeito. A gente pode dizer que o triângulo maior aqui é uma vez e um pouquinho maior que o outro. Sim. Certo? Perfeito. Então, sim, pelo caso lado, ângulo, lado, o Moisés, a Monique e o Matheus aqui no Instagram, eles acertaram. Tem aplausos aí para os professores, para os nossos aluninhos. Coisa boa. Aê! Vocês poderiam ter dividido direto, tá, pessoal? Vou subir a resposta aqui para vocês, ó. Pra deixar aqui na telinha, quem quiser tirar um print, né? Eu fiz um passo a passo aí. Ó, como 35 é congruente, é 35, né? E os dois lados são proporcionais, então temos um caso lado, ângulo, lado. Perfeito. Bora Muito mais bom. um? Demais. Mais um, então, aí, ó. Na página 87, o exercício 5, veja. Tá assim. Observe os triângulos ABC, então é o triângulo maior aí, né? ABC e o triângulo DEF. Veja que tem um triângulo dentro do outro. Sim. Tá certo? Sendo que AB é paralelo a DE. Gente, ó, falou em retas paralelas, lados paralelos, você já vai desconfiar que é o teorema de Tales, que tem proporcionalidade, tá bom? Se você observar o nosso desenho aqui, é quase o desenho do experimento do Tales quando eu coloquei uma sombra dentro da outra. Dá quase igual, né? Então, ó, como AB e DE são paralelos, ou seja, são retas paralelas aqui, ó, cortadas por transversais, no caso essas seriam as transversais, tá bom? Então, quaisquer dois segmentos aí são proporcionais, então você pode usar como lados de triângulos aí, separar em dois triângulos aí para ficar melhor. Então, tem a primeira perguntinha, qual é a medida dos ângulos D, E e C? E a letra B, caso os triângulos sejam semelhantes, qual é o caso? E aí vocês vão ter aí 2 minutinhos, essa não é enquete, vocês vão ter que resolver mesmo e dar resposta pra gente aí no chat. Já voltamos.
já voltamos aí com o professor Celso Pedro, aí da escola, professor Celso Pedrosa. Não, o nome dele é Celso Pedrosa, me desculpe. Né? Então ele entregou pra gente aí, respectivamente, né? 40 graus, 110 graus e 30 graus. Apresentando a mesma resposta, o professor Gerval, e ele indicou pra gente que a semelhança entre eles é ângulo-ângulo. Vamos ver então aqui, Tony? Vamos. O pessoal aqui do Instagram também está dizendo para mim, ó, que o C vale 30. A Anália também, a que apareceu aqui, bem-vinda Anália Maria aqui no Instagram. Ela está dizendo que o D é 40, o E é 110 e o C é 30. E aqui o caso também é ângulo-ângulo. O Moisés colocou aqui pra gente. Então, ele viu isso no triângulo porque são só as informações que a gente tem. Só tem informação de ângulo, não é? Sim. Então, você não pode dizer nada só de olhar aqui, primeiramente, com relação aos lados, tá certo? Então, se for um caso de semelhança, teria que ser ângulo-ângulo, porque você Perfeito. só tem dados do ângulo. Então, a gente vai ver se os ângulos são correspondentes, tá bom? Se os correspondentes são congruentes. Legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei dar uma separadinha aqui, o triangulão, né? Vou chamar esse triangulão aqui, ó, do triângulo menor. Vou até pintar aqui, deixa eu ver a canetinha. Pintar aqui, ó, de, sei lá, verdinho, esse triangulinho C aqui. Eu simplesmente tirei da frente aí o triângulo pequeno com relação ao triângulo maior, tá certo? Como estes lados aqui, ó, são paralelos, esse verdinho e este daqui são paralelos, é que a gente está sem animação. Mas se você descer esse triângulo verdinho aqui, ó, até essa ponta do A com o D, como a gente fez na animação, você vai ver que eles são congruentes. Então, o D é o correspondente ao A. A gente fala o seguinte, ó, A, né, o ângulo A é o congruente correspondente ao D. O mesmo acontece se você descer, né? Como elas são paralelas, você pode tanto subir ou descer. Descendo esse triângulo para cá, você percebe também que o B, ele é congruente ao E. O caso A é 40, então o D também vai ser 40. Se o B é 110, então o E também vai ser 110. E aí ontem o Tony explicou pra gente que quando a gente tem um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né, Tony? Perfeito, meia volta. E o C, ó, a gente pode dizer o seguinte, que o C é o côngruo a ele mesmo, né? Porque é o mesmo ângulo ali. Então, os dois aqui tem que medir quanto, Tony? 30? 30. 30 graus para somar, ó, se você somar aqui, tem que dar 180. Beleza? Legal, show de bola. Bonito isso, né? Ah, então, demais. como a gente fala só dos ângulos, de fato é um caso ângulo-ângulo, porque temos dois ângulos aí congruentes. Beleza? Perfeito. Muito bom. Tem aplausos aqui para os alunos, para mim, para o Tony, a nossa equipe. Aê! Boa. Então tá aí uma respostinha para vocês, eu vou deixar aí na telinha, que foi o que eu acabei de dizer, tá? Isso só pode ser possível, né? Só é possível porque a gente tem paralelas aí. Então é uma condição importante, tá? Vamos para mais um, Tony? A gente Bora. tem tempo? Esse daqui eu vou só dar uma explicadinha, vamos fazer juntos, porque o nosso tempo está acabando. Tem mais exercício aí, viu, professor? Vocês podem baixar aí no repositório e continuar. Legal, hein? Isso, então vamos olhar aqui o nosso exercício, ó. Página 89, adaptada aí à atividade 2. Observe os triângulos a seguir e vamos responder as perguntas. Eles são semelhantes? Qual é o caso? Se for semelhante, qual seria o caso? Essa é a pergunta. Então, vamos observar, olha, o que a gente pode... vou direto aqui para a resposta, não, e eu vou perguntar logo a B também, ó. Qual é o valor do segmento ST no triângulo RST? Quero saber qual é o valor deste daqui depois, tá bom? Veja que a gente tem alguns valores aí e a gente quer descobrir. Veja, se fosse semelhante, qual seria o caso, Tony? Na minha opinião, ângulo-ângulo. Ângulo-ângulo? É. Poderia... É o único jeito, né? Porque ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. A gente não falou isso, mas é. Então, vamos olhar para nossa figurinha. É como se você pegasse a figura e dobrasse por aqui, tá certo? Deitasse e aí você teria este triângulo aqui, ó, dentro aqui, tá certo? É como se a gente tivesse feito isso, ó, passado para cá. Então, este ângulo aqui, ó, é igual para os dois. A gente chama isso de OP
OPV é uma novidade aqui, viu, Tony? O que é o OPV? A gente não falou. Spoiler. Boa. Desculpa. Opostos pelo vértice. Quando você tem dois ângulos de costas, um pro outro, formado pela mesma linha, tá? Então, eles são chamados opostos pelo vértice. Oposto quer dizer de costas, tá certo? Então, neste caso, ó, a gente tem este ângulo igual a este, porque eu vou dobrar. E aí, a gente vai ter, por consequência, que este daqui é 50 também. E aí, ó, você sabe que os lados devem ser proporcionais. Sim. Faz a divisão para você descobrir quanto que é esse, tá bom? Monta a razão, coloca aí um lado sobre o outro, um lado sobre X, e aí você faz em cruz que vocês vão achar. Desculpa pelo spoiler. Não, foi ótimo, muito bom. Eu ia fazer uma animação para isso, mas dá pra gente entender bem. Pessoal, eu quero agradecer vocês, agradecer a Nália, ao Moisés, ao Matheus, a Monique aqui no Instagram, professores e você também. Muito obrigada pela companhia. Essa estrelinha dourada, isso é incrível. Obrigada e até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.